Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Antes, mais uma vez aqui, o meu muito obrigado ao ídolo Roberto Dinamite, né? Hoje está tendo lá o velório dele em São Januário. O que fica aqui é gratidão, né, Roberto? Muito obrigado por nos fazer vascaíno e ajudar a construir essa história aí linda que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, o maior ídolo do Vasco. Muito obrigado, Roberto Dinamite. Vamos comentar aí sobre as últimas notícias do nosso Vascão, falar do Alex Teixeira, que pode permanecer no Vasco, quero saber a opinião de vocês, do Jair, que tá acertando, deve estar chegando hoje aí no Rio de Janeiro para fazer exames médicos, e a possibilidade do Isco, claro, que já negou, mas eu achei um movimento muito interessante aí, família vascaína da 777, em relação a esse atleta. Eu venho aqui fazendo algumas críticas, né, ao planejamento aí da 777, do Paulo Brax, dizendo que eu acho que nesse início o Vasco precisava aí de mais reforços, de mais jogadores e não só um time titular. Respeito quem pensa diferente de mim, porque vejo o elenco do Vasco do ano passado, pouquíssimas coisas podem ser aproveitadas, então eu imaginei um número maior de reforços e lá em abril, perto do Campeonato Brasileiro, aí sim vinham alguns reforços pontuais, mas não foi dessa maneira o trabalho. O Vasco está procurando trazer aí pelo menos um time titular nesse princípio, com a análise deles aí que eles estão fazendo, bem criteriosa, mas eu discordo. Acho que deveria ter uma análise, claro, trazer bons jogadores, mas numa quantidade maior aí, porque, como eu disse, o elenco do ano passado não dá para aproveitar muita coisa, só os jogadores da base. E olha lá, família vascaína, mas eu achei esse movimento aí da 777, né, do Paulo Brax, foi confirmada essa informação pelo Atenção Vascaínos. O Jorge Nicola também comentou sobre isso, né, como o Isco estava ali em término de contrato com o Sevilha, a 777, Paulo Brax, tentou aí a contratação, apresentar um projeto para o jogador negou, né, porque acha que tem mercado europeu ainda, não vê aí bons olhos jogar no futebol brasileiro nesse momento da carreira, um jogador que tem 30 anos, mas cara, eu gostei da atitude, acho que seria muito interessante a vinda do Isco, a possibilidade de você apresentar um projeto mostra que o olhar para trazer essa cereja do bolo aí tá interessante, pode realmente surgir aí um bom nome. Não aconteceu o negócio, o jogador negou, mas eu gostei da atitude, porque o Isco no Vasco para organizar, irmão, é um jogador de muito nível técnico, aumentaria demais aí a questão técnica do Vasco, o patamar do Vasco, um jogador que, porra, jogou muito bem no Real Madrid, pode não ter ali um papel de protagonista, mas chegando no futebol brasileiro, com certeza no Vasco seria aí um protagonista, jogador técnico, boa de condição de bola, dribla bem, finaliza bem, seria realmente um excelente reforço. Negou, o jogador negou, mas eu gostei da atitude, família vascaína. Em relação aí ao Alex Teixeira e o Jair, eu quero trazer aqui um debate, né, um programa lá da ESPN, comentar um pouco sobre essas duas situações. Eu vou dividir aí o comentário do Alex Teixeira e também aí sobre o Jair e o que se espera do Vasco para a temporada de 2023, para a gente acrescentar aqui o nosso debate. Primeiro aí sobre o Alex Teixeira. Se liga só que os comentaristas falaram. Agora, falando do Vasco, do professor Barbieri, informação do nosso Fernando Campos, ao lado do Lucas Pedrosa, o Alex Teixeira, a tendência é renovar o contrato. A gente tem números do Alex Teixeira, podemos colocar na tela, para a gente dar uma olhada no que fez esse garoto, que tem uma história bela com o Vasco e acabou não rendendo muito na Série B em 2022, nesse retorno dele. Foram 15 jogos, 8 como titular, 2 gols apenas, 1 assistência, menos de um chute por jogo, 0,9, 0,8 chance criada por partida, 0,7 drible por jogo, isso dados da Série B. Você vê com bons olhos uma extensão nessa relação Vasco e Alex Teixeira, apesar de não ter tido uma Série B tão boa? Antes da gente mostrar os números, eu ia até dar uma conectada anterior, né? Números que não são tão bons assim, que havia muita expectativa no retorno do Alex Teixeira. Agora, eu acho que vale um voto de confiança. Primeiro, pela carência do Vasco, né? Você colocar o Vasco numa situação de buscar no mercado um jogador com a capacidade técnica do Alex Teixeira, e capacidade técnica ele tem, o clube teria mais dificuldade. Então, acho que vale o voto de confiança pela identificação. Ele faz parte de uma leva aí, que você podia chamar a volta dos que não foram, William no Corinthians, Tyson no Internacional. Esses não tiveram
a oportunidade de uma renovação, que agora o Alex parece está tudo encaminhado para que ele tenha. Na atual situação do Vasco, eu apostaria. Ele foi ao CT do Vasco, assistiu o jogo treino contra o Nova Iguaçu, conversou com a diretoria, não há nada confirmado, mas depois de conversar com empresários e conversar com outros clubes, a possibilidade esquenta de uma renovação de contrato. A tendência é visto como um ótimo sinal para fechar o acordo. E aí a gente fica pensando, o Vasco investiu muito, né, nessa janela de transferências, tem um elenco mais forte, gastou mais nessa janela do que nos últimos 10 anos. Então, a tendência também é o Alex Teixeira ter mais com quem jogar, né? Mais bem acompanhado, a tendência é que o futebol dele suba. Embora na prática mesmo o vascaíno ainda esteja esperando nomes mais perto do Pedro Raul, que é o grande nome para o ataque. A gente está falando de um Vasco mais propositivo, né? Quando você fala de Alex Teixeira, quando você fala do próprio Pedro Raul, você espera um Vasco com um pouco mais de condição de incomodar o adversário do que era aquele Vasco que penou muito para subir da Série B para a Série A. E olha que eram 4 vagas, hein? Então tudo que o vascaíno quer é um ano bem diferente dos anteriores. O Alex pode ir na esteira de um time melhor, também tem toda a condição individual de apresentar um futebol melhor. Já começo te perguntando, você é a favor da permanência do Alex Teixeira no Vasco nesse ano, família? E aí, cara, eu coloco aqui a minha, sou muito a favor do Alex Teixeira, quero ver ele numa pré-temporada, bem fisicamente, como foi dito aí, um elenco melhor, para ele mostrar também a qualidade técnica dele, né? Tocar a bola e receber redondinha. Eu acho que é muito interessante esse ponto de vista, não só para o Alex Teixeira, mas também para os jogadores da base, né? Porque a gente imagina, a gente sempre falou isso, né? Imagina o Paulinho lá atrás, se tivesse um time mais qualificado, o Thales Magno, o Evander, o próprio André, entre outros jogadores da base, a gente sempre foi esse comentário geral. Poxa, cara, o Vasco deveria entregar um time mais qualificado para quando esses jogadores da base subirem, né, os jogadores mostrarem ali o seu potencial. Então, o mesmo argumento que a gente está usando aí para o Alex Teixeira, acho que ele deve ficar melhor fisicamente, fazendo uma pré-temporada e um elenco mais qualificado, ele vai mostrar o seu potencial. Também vejo esse argumento para o Egnaldo, para o Figueiredo, para o Marlon Gomes, o próprio Peck, que eu não sou muito fã, mas também pode acrescentar mais com o elenco qualificado. Então, eu acho que a família vascaína, o Vasco montando esse time melhor que vem montando aí, como eu já disse aqui algumas vezes, né? Veja esse elenco do Vasco aí, mesmo sem entrar em campo, melhor dos últimos anos. Desde 2012 a gente não tem um time aí qualificado, né? O Vasco chegou naquela ocasião nas quartas de final da Libertadores. E em relação a essa questão da base que eu tô falando, é só você pegar naquele ano de 2011, a gente teve 2 jogadores da base que teve muito destaque, que teve um papel de protagonista pro Vasco conquistar aquela Copa do Brasil, né? O Roberto Dinamite de presidente, o Rômulo e o Alan. Então você vê quando tem um time melhor, um time mais qualificado, com jogadores protagonistas, esses jogadores da base sobem e aí podem mostrar realmente o seu potencial, família Vasco. Então acho interessante a permanência do André e quero ver muito aí a evolução desses jogadores da base do Vasco. Agora eu quero trazer aqui um outro corte, falando aí sobre realmente o que se espera do Vasco em 2023, família vascaína. Se liga só. Campeonato brasileiro que a gente vai ter esse ano, né? Com os 4 gigantes que subiram, Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, realmente o campeonato tem que abrir o olho todo mundo desde o começo, né? Porque a nota de corte... Tem muito gigante em campo. A nota de corte ficou mais complicada, né? Porque você limpou aquela gordura dos times um pouco menos tradicionais. Eu diria que alguns caíram, como o Ceará, que era um time bem estabilizado em outras competições e acabou caindo no brasileiro, né? Que outros fiquem de olho, porque afinal caem 4. E quando você olha a lista dos 20 clubes que disputarão o brasileiro deste ano, fica difícil você escolher 4 ali para dizer que vai cair sem dor. Né? Todo mundo vai fazer uma certa falta. Essa semana eu estava no SFC, a gente estava conversando sobre o que esperar desse Vasco. É difícil falar sobre um time que está sendo montado com um técnico novo. É exatamente o oposto do Palmeiras, que os jogadores estão lá com o mesmo treinador, um trabalho que já vem de anos, né? Ele não existe ainda. Esse Vasco é um Vasco hipotético. Parece bom no papel que está pintando aí. Melhor do que era, sem dúvida, mas em termos de estrutura, e até antes de falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar do Carioca. Mesmo no Carioca, o Vasco entra como 4ª força, atrás do próprio Botafogo. Porque o Botafogo já passou por um processo de amadurecimento que o Vasco ainda vai iniciar. O Botafogo montou 3 times para ter esse time atual. E a janela de meio de ano foi fundamental, né? Tiquinho Soares e companhia ajudaram demais. Mudou todo o jeito do time jogar, né? Toda a potencialidade do Botafogo. Quer dizer, a ideia é que o Vasco acerte de primeira. Mas e se não acertar? Talvez nisso o Carioca também seja um bom laboratório para esse desafio, que sem dúvida é o maior hoje, né? Não só de manutenção na Série A, mas de buscar coisas maiores, uma vaga na Sul-Americana, eventualmente uma vaga em Libertadores. Eu acho que todo mundo tem direito de pensar nessa vaga. No começo da temporada passada, quem é que falava em Internacional e Fluminense com a ênfase e com os resultados que eles demonstraram? Então, se o trabalho for bem conduzido, o principal acho que o Vasco já tem, não tinha muito tempo, organização, profissionalismo,
dinheiro, né? Porque isso é fundamental, sem dinheiro não se faz futebol, então agora é aproveitar bem isso dentro do tempo disponível. Tá aí, né? Como o professor disse, né, na opinião dele, chegar mais jogadores com o nível do Pedro Raul, acho que o Vasco tá acertando sim com um jogador desse, né? Que é o Jair. Uma excelente contratação, até usei aqui o argumento, não sei se vocês concordam, se você fazer um ranking aí das melhores contratações do Vasco, eu tinha dito que o Pedro Raul seria melhor e o Jair a segunda. E aí depois eu parei pra pensar, cara, que o Jair já é um jogador testado em time grande, né? Foi muito bem em 2021 no Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, ganhou, né, os prêmios individuais como, da seleção do Campeonato Brasileiro, também ganhou a bola de prata lá do programa da ESPN, da Placar, né? Então é um jogador que se destacou no coletivo, ganhando títulos e também individualmente. E o Pedro Raul, ele vem de uma excelente temporada no Goiás. E claro que a gente tem que dizer aqui que o Pedro Raul foi uma excelente contratação, talvez esteja até no mesmo nível ali do Jair, na minha opinião, e teve até esse debate no programa da ESPN um tempo atrás aí, acho que foi semana passada, né, que o Pedro Raul tá entre os 5 melhores atacantes aí para 2023 do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco entra assim bem servido nesse momento aí de volante. O Jair é um nome que chega, tenho certeza que vai render como o Pedro Raul pelo momento que viveu no Goiás, é um jogador que eu tenho certeza que vai entregar. As outras contratações a gente precisa realmente esperar, ver o trabalho do Maurício Barbieri, como ele vai encaixar esse time aí, né? Como a zaga vai se formar, Bambu, Léo, será que vai colocar 3 zagueiros ou não? Porque as análises todas aí, a gente vê os comentaristas falando, estão preocupados com esse lado defensivo do Vasco, porque o Pumita é um lateral que ataca bastante, e o Lucas Piton também é um jogador que é muito bom na frente, mas defensivamente deixa a desejar. Então os outros jogadores a gente tem que ver. O próprio Orediano, que é uma joia do futebol argentino, mas como vai ser a adaptação dele aqui no futebol brasileiro? Será que vai levar algum tempo? Esse ano já vai render? Só no ano que vem? Então tem esses pontos de vista, mas eu acho que as melhores contratações do Vasco aí, sem sombra de dúvida, Jair e Pedro Raul são excelentes reforços. Família vascaína, falta aí agora um goleiro para ser titular, acho que tem que trazer também um zagueiro de mais nível, mas eu acredito aí, torcendo muito para que o trabalho do Maurício Barbieri possa realmente acontecer. A gente tem aí um ano com mais tranquilidade, porque os últimos anos do Vasco vem sendo realmente difícil. Eu sempre venho pontuando aqui que o ano do Vasco seria sensacional, conquistando aí uma pré-Libertadores, uma Libertadores. Não estou pensando em título nesse momento, é complicado realmente vendo aí as movimentações dos principais clubes do futebol brasileiro. Pensar em título pode acontecer, claro, mas se o Vasco conquistar aí uma pré-Libertadores, eu acho que é muito importante, ou uma Libertadores, porque você já aumenta aí a questão financeira para investir no ano que vem, porque você tem mais competições para jogar com uma Libertadores, então seria muito importante o Vasco conquistar essa Libertadores aí, já seria um ano sensacional, como foi dito aí no programa, né, também ficar tranquilo em questão do rebaixamento, porque eu concordo, esse campeonato brasileiro aí vai ser muito complicado, vai ser difícil, tem um nível técnico bem competitivo, os times estão se reforçando aí, times pequenos vão dar dificuldade, né, como o América Mineiro, entre outros, então a gente tem que estar bem preparado aí, tomara que o Vasco possa chegar no campeonato brasileiro com um time bem encaixado, bem entrosado, pra gente largar bem aí nessa competição que promete ser muito difícil, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.